A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 274 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, estamos estudando o Evangelho de Mateus. Sabemos que esse Mateus é o famoso Levi, cobrador de impostos. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 7 até o capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Eu espero que você separe um tempo no seu dia para fazer essa leitura, para meditar nela, Eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 8 e no verso de número 10, o qual a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Aleluia. Bom, nós vimos ontem, como Jesus vinha trabalhando dentro do Sermão da Montanha, apresentando os seus ensinamentos, a visão do reino de Deus e o que Deus esperava dos homens nesse novo tempo, no tempo da graça que estava sendo inaugurado. Bom, no capítulo 7, nós vemos Jesus encerrando o grande e famoso Sermão da Montanha, falando sobre o hábito de julgar os outros, que antes de nós julgarmos as outras pessoas, nós devemos fazer um auto-julgamento, uma auto-análise, certo? Então, antes de eu falar do pecado do meu irmão, eu preciso tratar os meus próprios pecados. É como na Santa Ceia. Na Santa Ceia, muitas pessoas têm o costume de analisar os pecados dos outros, mas o que a Bíblia nos ensina é que cada um de nós deve analisar a nós mesmos, certo? Ele também nos mostra que a oração ela é muito importante para a vida do cristão. Ontem nós vimos que Jesus já havia falado sobre isso. Ontem nós vimos que nós não devemos nos mostrar através da oração. As pessoas não precisam saber que nós estamos orando. Aqui Jesus mostra que somente aqueles que oram alcançam alguma coisa. Porque ele diz assim no verso 7, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta. Observe que a oração ela é uma ação, ela é uma atitude. Ou seja, quem não toma uma atitude espiritual, quem não decide fazer algo espiritual, não alcança nada de Deus. Então, aquele que ora, ele está pedindo. Aquele que ora está buscando. E aquele que ora está batendo na porta do céu. E com certeza, aquele que pede, Deus dará alguma coisa. Não tem como Deus dar algo para alguém que não pede. Não tem como Deus deixar alguém achar alguma coisa que não está procurando. E não tem como alguém receber uma porta aberta se não bater na porta. Então, para nós alcançarmos resultados na vida espiritual diante de Deus, precisamos agir em oração. Ele também vai dizer para nós que existem falsos profetas. E esses falsos profetas, eles estão disfarçados. Como? De ovelhas. Então nós temos que desconfiar, nós temos que tomar um cuidado muito grande com aqueles que tentam nos agradar demais. Pessoas que tentam nos bajular demais. Pastor, mas como que eu sei quando alguém está tentando me bajular demais? Geralmente eles têm somente palavras de vitória, somente palavras de bênção, somente palavras de exaltação, porque Deus é contigo, Deus vai te honrar, porque o Senhor vai te exaltar. Isso é um problema muito grande. Não estou dizendo que isso é uma generalização, que todos os que dizem isso são falsos profetas, mas a grande maioria sim. Então eles trazem uma casca boazinha, uma casca de ovelha, mas dentro daquela casca existe um lobo feroz querendo devorar as nossas almas.
E Jesus disse que o que vai mostrar que alguém é um falso profeta ou não são os seus frutos, ou seja, são as suas obras, aquilo que aquela pessoa pratica. Então nós não devemos nos impressionar com performances, com palavras, porque muita gente vai pregar muito bem, vai profetizar muito bem, vai cantar muito bem e não vai ter obras dignas daquilo que está falando, né? Então nós temos que tomar cuidado com a vida da pessoa, com o testemunho da pessoa, que é muito mais importante do que aquilo que ela fala. Bom, Jesus também disse para nós que nem todo mundo que prega, que diz conhecer o Senhor, entrará no reino dos céus. Entrará no reino dos céus aqueles que fazem a vontade de Deus, e não aqueles que são bonzinhos e aqueles que fazem muitos trabalhos. Jesus disse que pessoas vão expulsar demônios, curar enfermos, pregar a palavra, mas não serão conhecidos de Deus. Então o que eu faço não faz de mim alguém conhecido, e sim o que eu reconheço que Jesus fez por mim e eu passo a viver para Jesus. E isso sim me dará uma entrada no reino dos céus. Então Jesus conclui o Sermão da Montanha falando sobre a prudência e sobre a imprudência. Existem um homem prudente e um homem prudente. Quem é o homem imprudente? É o homem que não ouve essas palavras, ou o homem que ouve e não pratica. Jesus disse assim, capítulo 7, verso 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Esse homem prudente construiu uma casa na rocha. Essa rocha é o próprio Jesus. Então, para nós termos uma vida estabilizada espiritual, nós precisamos guardar essas palavras de Jesus e colocá-las em prática. Não adianta ouvir apenas, não adianta saber apenas, precisamos praticá-la. Bom, o capítulo 8, nós vamos ter aí uma regra do Evangelho de Mateus. Ele vai contar um sermão e depois ele vai contar uma sequência de obras ou milagres que Jesus operou. E nós temos um leproso que vai orar ao Senhor, e eu toda vez me encanto com a oração desse leproso, porque a oração dele, ele se aproxima de Jesus, ele adora a Jesus, e a adoração dele é essa: Senhor, se quiser, pode purificar-me. Ele não é arrogante, ele não é soberbo, ele é extremamente humilde. Ele colocou, irmãos, ele precisava da cura, mas mesmo precisando, ele colocou a cura na vontade de Deus. Então ele disse: eu sei que o Senhor pode me curar, mas somente se o Senhor quiser. Ele entendia que se ele não fosse curado, não era porque Deus não tinha poder, não era porque Jesus não tinha capacidade, e sim porque ele não queria. Meu Deus, isso é surpreendente, né? Bom, depois Jesus vai encontrar um centurião, né, que vem pedindo pelo seu servo que está doente. E esse aqui é o nosso devocional de hoje. Esse centurião, muito provavelmente, não tinha uma proximidade com Jesus. Ele não era judeu e ele era rejeitado pelo povo judeu, porque era romano. Mas quando ele chega diante de Jesus, ele disse para Jesus que ele não era digno que Jesus entrasse na sua casa. Só isso já deveria nos surpreender, porque ele reconhece que é um homem pecador. Muitas pessoas que estão na igreja, que são religiosos, que se consideram cristãos, se acham dignos de Deus. E nós não somos dignos de Deus. Nós somos santificados, justificados pela misericórdia de Jesus. Mas dignos não, Ele nos torna dignos. Todos nós somos pecadores e falhos. E esse centurião reconheceu o que os judeus religiosos não reconheciam. A segunda coisa importante desse texto é que esse centurião também disse para Jesus que ele não precisava ir, não só porque ele não era digno, mas porque ele acreditava na palavra e na autoridade de Jesus. Ele disse que ele também era uma autoridade, e o que ele falava, os servos dele tinham que obedecer. E ele entendeu que Jesus era Senhor acima dele. Se ele, homem normal, tinha autoridade para mandar e as coisas acontecerem, o que diria Jesus, que era Senhor dos senhores, né? Então ele vai dizer para Jesus:
Se o Senhor mandar apenas uma palavra, a enfermidade na vida do meu servo vai ter que te obedecer. Meu Deus, que fé surpreendente! E eu queria muito que você focasse em quantas vezes Mateus registrou sobre fé nesses 2 capítulos, 8 e 9. A primeira fé que ele fala é a desse centurião, e a dele é muito diferente da de todos os outros. Por quê? Porque nenhum homem deixou Jesus admirado com o tanto que conhecia a Torá, com o tanto de poder que operava. Os apóstolos não surpreenderam Jesus por expulsarem demônios e etc. Jesus não ficou encantado com a riqueza deste mundo e nem com a glória que este mundo poderia oferecer. Mas o verso 10 diz isso. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado. O que traz admiração em Jesus são pessoas que creem completamente na sua palavra. Tem pessoas que só acreditam se alguém colocar a mão sobre a sua cabeça e revelar toda a sua vida. Outros só acreditam se ver o milagre visivelmente. Poucas pessoas creem em Jesus plenamente só de ouvir ou ler a tua palavra. Mas esse centurião, que não era um religioso, que talvez não frequentava uma sinagoga, que não era judeu, que não era eleito segundo a visão judaica, ele creu que a palavra de Jesus tinha poder. E Jesus disse, ao ouvir isso, Jesus ficou admirado. Esse homem gerou admiração em Jesus, e Jesus disse àqueles que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como essa. A fé desse homem é uma fé incomparável, porque não existia em Israel alguém que tinha uma fé igual a dele. Como anda a minha fé? Como anda a tua fé? Como anda a nossa fé? A segunda fé que eu quero te apresentar é a dos discípulos, quando Jesus está no barco e então vem uma grande tempestade. E quando eles vão acordar Jesus, Jesus diz assim para eles no verso 26: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? É muito comum eu estar em igrejas e ouvir cristãos dizendo assim: Deus se agrada da sua pequena fé. Talvez as pessoas nunca prestaram atenção no que a Bíblia diz sobre uma fé pequena. Jesus não se agrada de uma fé pequena. Jesus se agrada de uma fé crescente. Olha que Jesus não se agradou da fé pequena dos apóstolos. Jesus disse: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Bom, a terceira fé que eu quero apresentar para vocês está no capítulo 9. E essa fé não é a fé de um homem, mas dos seus amigos. Então tinha um homem paralítico em Cafarnaum. E eles sabiam que Jesus estava ali e resolveram pegar esse amigo paralítico. Esses homens se reuniram para levar o paralítico, que era seu amigo, até Jesus. E eles desceram o paralítico pelo telhado da casa. Você conhece essa história. E quando Jesus vê não o paralítico, mas os amigos do paralítico se esforçando para levar o paralítico até Jesus, olha o que Jesus disse no verso de número 2, parte B. E vendo Jesus a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Aqui nós temos duas lições. A primeira é a fé de pessoas que estão ao nosso redor. Se você estiver na convivência de homens e de mulheres que têm muita fé, eles vão te conduzir ao caminho do milagre. Preste bem atenção, a tua amizade pode te influenciar positivamente. O segundo aprendizado é que muitas enfermidades são derivadas de pecados. Por isso Jesus perdoou o pecado deste homem primeiro. Porque quando nós somos perdoados, nós recebemos uma obra completa, uma obra plena, no físico e no espírito. Então, quando este homem é perdoado, Jesus está sarando a carne e salvando a alma dele. Bom, ainda no capítulo 9, nós já vimos 3 fés diferentes. Ainda no capítulo 9, nós temos uma mulher que tinha uma hemorragia e já fazia 12 anos. E nós temos Jairo,
que tinha uma filha de 12 anos. Ambos precisavam de um milagre. E quando Jesus ia até a casa de Jairo, a mulher que estava no meio da multidão creu que somente tocando em Jesus ela seria curada. A fé dessa mulher talvez não é uma fé perfeita. Por quê? Porque ela creu em um toque da roupa. Talvez a fé dela não seja mais correta, mas a fé dela foi suficiente para salvá-la, porque Jesus disse assim para ela: coragem, filha, a sua fé salvou você. Até agora nós temos visto que as pessoas rejeitadas pelos judeus parecem ter uma fé mais surpreendente do que a deles mesmos. Isso mostra para nós que muitas vezes nós somos religiosos demais ao ponto de crer da maneira que deveríamos. Devemos tomar um cuidado para não frequentarmos tanto a igreja e nos acostumarmos com as coisas e esquecermos que precisamos aplicar uma fé suprema, uma fé plena, completa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Bom, o Jairo, aqui em Mateus, ele é registrado de uma forma diferente dos outros evangelhos, porque aqui Jairo já chega diante de Jesus, dizendo que a filha dele já estava morta, mas ele acreditava que Jesus poderia ressuscitá-la. Olha, Jairo creu que Jesus tinha poder para devolver a vida. Ele creu que Jesus era o autor da vida. Olha que fé surpreendente a de Jairo. Depois nós temos 2 cegos que vêm seguindo a Jesus, depois que Jesus sai da casa de Jairo. E eles vêm pedindo para que Jesus curassem ele. E Jesus pergunta para eles: vocês creem que eu posso fazer isso? Ou seja, vocês têm fé que eu posso curar? Essa fé é uma fé poderosa para alcançar o milagre. Mas essa pessoa precisa crer que Jesus pode fazer aquele milagre. E então Jesus opera um milagre sobre eles, dizendo assim: que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. Observe que muitas coisas em nossas vidas vão acontecer de acordo com a fé que nós temos. Ali agora nós acabamos de ver os discípulos com a pequena fé. Ou seja, uma fé pequena alcança pequenas obras, mas uma fé grande alcança grandes obras. Então tire isso da sua cabeça de ter uma fé pequena. Mas Jesus não disse que minha fé tem que ser pequena igual um grão de mostarda? Não. Jesus disse que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda, que quando é apenas uma semente é pequena, mas depois de ser semeada na terra, cresce e se torna uma grande hortaliça. Então Jesus quer que a nossa fé se desenvolva no decorrer dos anos de cristão e chegue a um patamar muito elevado. Bom, eu quero concluir o nosso devocional de hoje apresentando um motivo para que você ore mais ao Senhor. E esse motivo se encontra no capítulo 9, verso 37 e 38, que dizem assim: então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus estava dizendo que existiam muitas pessoas para serem salvas, mas tinham poucas pessoas para trabalhar em prol da obra de Deus. Que nós não venhamos ter ciúmes, invejas do ministério que Deus tem dado a outras pessoas, e sim que nós venhamos orar para que outras pessoas sejam usadas o tanto quanto nós, ou até mais, para que aqueles que ainda não foram alcançados pela graça e pelo amor de Jesus possam ser alcançados no tempo oportuno. Como anda a tua fé? Aumente ela hoje e você irá provar milagres maiores. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Feche seus olhos, abra seu coração e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Talvez a nossa fé não seja uma fé aperfeiçoada, talvez a nossa fé seja uma fé pequena como a dos apóstolos, mas cremos que o Senhor pode aperfeiçoá-la e aumentá-la. Senhor, ó Pai, que estas palavras inspirem o nosso coração
aumentem a nossa fé para nós crermos em Ti de uma forma sobrenatural e que, crendo em Ti, nós possamos alcançar o impossível para a glória do Teu nome. Alcança a cada família, a cada casa, a cada lar nessa manhã e derrama sobre a vida dos Seus filhos toda sorte de bênção, milagres e salvação, para que todos possam testemunhar da Sua bondade e da Sua misericórdia. Em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Se você tem gostado desse nosso trabalho, fortalece ele através do seu joinha, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa muito ouvir essa palavra. E se você não estiver inscrito, não perca tempo, se inscreva no canal e ativa o sininho. Amém? Que Deus te abençoe, fique com ele e tenha uma ótima segunda-feira.